Boa noite, igreja. Que alegria. Mais um domingo. Eu, sinceramente, há um bom tempo já, não sou apenas é meio difícil falar, né? Mas não sou membro de uma comunidade sem estar à frente, de um culto, né? Já fazem 6 anos aqui na comunidade. Fez, eu acho que há 2 semanas atrás. E já há mais tempo servindo em estágio. Mas a cada domingo que, que chega, e a cada semana, a semana de um pregador é uma semana prestando atenção e tentando entender o que o Senhor vai querer falar com a igreja no próximo domingo. Porque se ele não fala primeiro com a gente, não dá certo, né? Então, primeiro a gente tem que ouvir a voz de Deus, primeiro a gente tem que. E pode ter certeza que a gente sai do culto já pensando, Senhor, o que vai ser na próxima semana. E essa pregação de hoje, o tema é sobre perdão. Pedir perdão e dar perdão. Já preguei esse mesmo tema, esse mesmo texto alguns anos atrás aqui na comunidade, por um direcionamento de Deus que eu e o Oswaldo entendemos naquele dia, não sei nem se o Oswaldo lembra, ele olhou para mim e falou assim: "Acho que seria um bom tema". Alguém lembra porque foi essa pessoa que despertou isso na gente. Mas, igreja, uma coisa que eu quero falar para vocês, eu acho que no âmago, no centro de ser cristão, uma das coisas mais importantes da vivência de um cristão é o perdão. Primeiro, o perdão diante de Deus, que é a sua graça. O que Jesus fez na cruz por nós foi para que nós tivéssemos perdão. E segundo, o perdão entre irmãos, entre pessoas, entre humanos. O cristianismo, a nossa fé, se baseia no princípio do perdão e ele está envolvido em tudo aquilo que nós somos como igreja, que nós cremos e na palavra do início ao fim. Desde um Deus que perdoa, que não é um Deus tirano, até um Deus que nos chama a seguir o exemplo dele e perdoar como ele perdoa. Então, o Ministério de Música até ficou meio assim, Daline, já subiu? Eu falei, já, porque essa música foi essencial para começar essa pregação, porque a gente acabou de cantar, aqueles que cantaram, ensina-me a amar o meu irmão, a perdoar com o teu perdão. Rapaz, será que nós conseguimos aprender a perdoar com o perdão do Senhor? Não estranhem se a minha voz está mudando, eu vou reforçar o que o Baltazar falou no início. Nós, pela graça de Deus, com muita alegria, foi adquirido a mesa de som nova. Vocês viram que no culto passado, né, deu vários problemas, então a equipe aí teve a semana inteira e ontem principalmente mexendo, repensando, arrumando e tudo mais. E hoje foi então um ensaio se estendeu mais para o grupo de louvor poder regular. E isso são sonhos também que Deus está nos permitindo. E a ideia é que o som chegue melhor para vocês. Mas é o primeiro culto ainda, então está em adaptação. Qualquer coisa depois vocês podem dar feedback para a gente também. Alguém aqui tem o hábito ou lembra de uma situação em que fez uma pergunta para alguém? Sabe aquelas perguntas que a gente faz cheia de boas intenções? Talvez até meio ingênuas, assim, com o desejo de acertar. Não, se eu vou fazer essa pergunta, né, eu vou receber uma resposta assim que vai dar certo. Perguntas bem intencionadas. Eu sou uma pessoa que faz isso às vezes e, em boa medida, isso me constrange, porque muitas das vezes eu não recebo a resposta que eu imaginava. Fico com vergonha, é normal, constrange, porque como eu sou uma pessoa um pouco mais impulsiva, isso acontece algumas vezes. Eu não sou aquela pessoa que fica só pensando e guardo. Mas eu não deixo de fazer essas perguntas também, porque por mais que o retorno delas seja uma coisa que eu nem imaginava, elas me ensinam de alguma forma. Elas me moldam de alguma forma. E na Bíblia
Pedro era um discípulo que tinha, assim, algumas perguntas meio impulsivas, às vezes até muito bem intencionadas. O desejo dele era de acertar. Uma dessas perguntas que ele faz para Jesus, ele faz a pergunta e logo ele já dá a resposta. Eu acredito que ele deu essa resposta muito confiante que ia acertar. Cheio de orgulho de si mesmo. E aí, Jesus desconstrói todo o pensamento da cabeça de Pedro, mudando toda a lógica que Pedro tinha sobre perdão. Quem trouxe sua Bíblia, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Amém? Mateus 18, 21 e 22, por enquanto. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Ó a pergunta, uma pergunta bem intencionada. Pedro queria saber uma coisa importante. Quantas vezes eu preciso perdoar? E aí ele responde: até 7 vezes? Mas com outra pergunta. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se alguém tem a versão, por exemplo, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, aqui vai estar 77 vezes. São nuances de tradução da Bíblia. Mas não muda o sentido do que Jesus quis fazer aqui com Pedro. A dúvida de Pedro aqui, ela é sincera. Ele faz a pergunta achando que ia acertar, e ele fala até 7. E aí Jesus fala, não, Pedro, até 70 vezes 7. Se nós fizermos essa conta, 70 vezes 7 dá quanto? Deixa eu ver se está escrito ali. Não, 70 vezes 7 dá quanto? Vocês fizeram de cabeça? Parabéns, vocês iam ganhar um ponto a mais com o meu pai. No meu pai tinha que fazer a conta de cabeça. 490 vezes. 70 vezes 7. E ao responder assim, Jesus não estava dizendo para Pedro, Pedro, faz um quadro na sua casa, aí você coloca o nome lá da sua esposa, da sua sogra, porque a gente sabe que Pedro tinha sogra, porque Jesus curou ela, da sua sogra, dos seus filhos. A gente não sabe se Pedro tinha filhos, provavelmente sim. E aí você vai colocando um risquinho cada vez que alguém te magoar, e quando chegar em 490, aí você pode parar. Não foi isso que Jesus quis dizer. Quando Pedro pergunta até 7 e Jesus responde até 70 vezes 7, Jesus está querendo dizer assim, Pedro, tu vai perdoar até tu perder as contas. Tu não vai conseguir contar a quantidade de vezes que tu vai perdoar os teus irmãos, os teus próximos, as pessoas ao teu redor na tua vida. Jesus não estava falando para Pedro, conte até chegar lá e aí você está liberado de perdoar. Jesus queria dizer para Pedro, Pedro, perdoa. Como que a gente sabe disso? Primeiro, esse jogo de 7 e a NTLH vai traduzir como 77, o número 7 na Bíblia ele tem um significado de completude, de perfeição. Mas também a gente sabe que é isso que Jesus queria dizer, porque nessa pergunta de Pedro, Jesus emenda uma parábola. Então, vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Vamos continuar a leitura do texto no versículo 23. Que para explicar para Pedro esses 70 vezes 7, para mostrar para Pedro o porquê a gente precisa perdoar. E perdoar a perder de vista para o resto das vidas, ele conta a parábola. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos.
Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive misericórdia de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Até aqui, igreja. Da outra vez que eu preguei, eu expliquei essa parábola, expliquei os detalhes. Hoje eu quero pontuar duas coisas nessa parábola. A primeira delas é que esse primeiro servo que a gente vê na história, que vai, que implora diante do rei, é um servo que, quando você faz as contas da moeda que está ali, dos dias e tudo mais, é uma dívida impagável para aquela época. Impagável. Era impossível, absolutamente impossível, ele ter dinheiro suficiente para pagar a dívida com o rei. Então, quando ele ajoelha e pede, dá mais tempo que eu vou pagar, o rei já sabia que isso não ia acontecer. Ele sabia que era impossível para o servo pagar. E o que ele faz? Ele perdoa a dívida do servo. Toda a parábola de Jesus, ela tem uma explicação que nos aponta para alguns personagens bíblicos e algumas situações. Aqui, esse rei seria Deus e esse servo cada um de nós. Essa primeira parte da parábola aponta para a graça de Deus. O que era impossível para a gente pagar diante de Deus, diante do Rei do Universo, tornou-se possível porque Jesus morreu na cruz por nós. É isso que quer dizer a primeira parte da parábola. O Rei é Deus. O servo que não tem como pagar a dívida somos nós, seres humanos, miseráveis, pecadores, que têm o coração inclinado para o mal, um coração que diariamente se distancia da vontade de Deus, se distancia de um relacionamento com Deus. Esses somos nós. E aí o Pai perdoa as nossas dívidas por meio de Jesus, por meio da cruz. E aí se derrama a sua graça. Então, a primeira parte da parábola demonstra a graça de Deus. Um Deus que não tinha motivos para nos perdoar de uma dívida que a gente não tinha como pagar, que eram os nossos pecados. Porque, biblicamente, só uma pessoa que não tem pecado poderia morrer pelo pecador. Por quê? Porque a condenação do pecador é a morte. Se eu morresse na cruz, eu só estaria ganhando o que eu merecia. Entende? Quando um inocente filho de Deus faz isso e seu sangue é derramado, Deus começa a olhar para cada um de nós por meio de Jesus Cristo. É como se Jesus fosse o óculos de Deus. Eu acho que a pessoa da igreja aqui que tem o óculos mais grosso é o César, até onde eu sei.
E engana, porque ele paga caríssimo numa lente para ninguém ver o quão grosso é a lente do César. Quanto que você usa mesmo? Vai falar? Mas é muito. Imaginem, imaginem que Jesus é como se fosse o óculos do César. Gente, ele não enxerga sem óculos. Brincadeira. Não, mas não enxerga quase nada. Quando Deus olha para a gente sem óculos, ele vê pecado, sujeira, maldição. Quando ele coloca o óculos, que é Jesus, é como se esse sangue de Jesus limpasse os olhos. E aí ele enxerga uma pessoa limpa, purificada, justificada. Entenderam? Ele enxerga o seu servo com a sua dívida perdoada. Isso que é a graça, isso que é a cruz, isso que é a primeira parte da parábola. Mas existe aqui um porém. Esse servo, ele sai dali e ele encontra o seu conservo. E algo que me chama bastante atenção, principalmente para aqueles cristãos que ou cresceram na igreja ou têm um tempo a mais de caminhada, nós temos o hábito de pensar bem de nós mesmos. A gente se orgulha do quanto a gente é bom, correto, de como a gente faz as coisas certinho. E a gente começa a se comparar com pessoas que não fazem as coisas da mesma forma que a gente para dizer: olha, eu sou melhor que aquela pessoa. A gente não fala isso com a boca. A gente cristão não, capaz, de onde que eu vou falar isso com a boca? Mas se você parar para pensar na forma como você de fato pensa na sua cabecinha e age na sua vida, tem muito disso no cristão. Se achar melhor que os outros. Muito, é muito comum. E se a gente não presta atenção, isso nos afasta de Deus porque faz a gente esquecer que a gente é pecador. A gente tem esse hábito de dizer, não, é muito legal que em conversas eu ouço muito isso. Não, pastor, eu sei que eu sou pecador, eu sei e tal. Eu tenho uma certa resistência com essa frase, porque parece que a gente fala da boca para fora, para se justificar. Não, eu sei que eu sou pecador, mas olha o pecado que o meu irmãozinho está cometendo. Não dá, né, pastora? O dele não dá. A gente normalmente diz, não, eu sei que todo mundo erra, mas olha o que o outro está fazendo. Não, é o limite. Ali não dá. O meu é menor que o dele. Entende? A gente normalmente usa essas expressões para se agarrar nisso. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Para quem pensa assim, e eu vou dizer, eu tenho que cuidar com isso. Eu muitas vezes, quando eu me pego pensando nesse modelo, volta da Aline, lembra de quem tu é. Para quem pensa assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. A nossa régua de medir bondade não é o irmão que peca igual eu, menos ou mais. É Jesus. Então, você quer se comparar a alguém para saber o quão bom você é? Se compare a Jesus. Porque a régua da Bíblia é Jesus. Porque se a gente começa a se comparar com o irmãozinho que peca mais que a gente, não tá vindo no culto, faltou no pequeno grupo, tá. Mas meu cônjuge faz isso em casa. Aí a gente começa de se engrandecer. Eu sou melhor. Mas, quando a régua está em Jesus e a gente olha para Jesus, o quanto Jesus obedeceu ao Pai, o quanto Jesus não desistiu do seu ministério, como o Balta falou no início, de não abandonar o seu chamado e a sua vocação. O quanto Jesus sofreu, angustiado, suando sangue, mas foi até a cruz. Aí, quando a gente se depara com a cruz, aí, assim, nesse momento, pela graça de Deus, a gente pode dizer: eu sou um pobre pecador. É por isso que a régua é Jesus. É por isso que a gente tem que olhar para Jesus, porque quando a gente olha para Ele, olhando para a gente vê o quão a gente precisa dele, o quão pecadores nós somos, o quanto nosso coração é inclinado para o mal. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo faça um exercício aqui com a igreja, de escancarar diante de nós o quanto nós somos pecadores. O quanto a gente precisa dessa graça, o quão grande era a nossa dívida com Jesus, que ele precisou morrer na cruz. Se o Espírito Santo escrachar isso no nosso coração essa noite,
Amém. A pregação atingiu o seu objetivo. E a segunda parte dessa parábola é a hipocrisia humana. A primeira parte revela a graça de Deus. A segunda parte revela a nossa hipocrisia. Por que a nossa hipocrisia? Porque saindo dali, recebendo perdão de uma dívida impagável, ele encontra outro que devia a ele no caminho, aquele servo que podia ter sido lançado na prisão e estava liberto. Ele encontra alguém que devia para ele 100 denários, um valor irrisório, uma mixaria perto do que ele devia. E ele cobra aquele conservo. E cobra a ponto de lançá-lo na prisão. Os outros que estão vendo vão e contam isso para o rei. E aí o rei chama ele e diz assim: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Ele não ia pagar. Não tinha como ele pagar. Assim também lhes fará meu Pai Celestial a cada um de vocês, se não perdoar de coração o seu irmão. Igreja, a minha sensação quando eu leio esses textos é que existe uma balança quando Jesus fala sobre perdão. Não sei se vocês, os mais jovens, talvez nunca viram uma balança dessas, mas isso é uma balança. Se você coloca algo que pesa 1 quilo de um lado e 1 quilo do outro, ela vai ficar retinha, certinha. Mas se você coloca de um lado algo mais pesado e do outro mais leve, ela vai ficar da forma que está ali. Jesus está dizendo assim: o meu Pai perdoa da mesma forma que vocês perdoam. A grande questão aqui é: nós temos nos recusado a liberar perdão? Nós temos pedido perdão ao Senhor culto após culto, ceia após ceia, e voltamos para as nossas casas, e voltamos para os nossos trabalhos, e voltamos para as nossas escolas, e temos raiva, temos cultivado raiva, ódio, amargura das pessoas que ali estão? Eu me pergunto, como Jesus olha para a gente quando a gente faz esse tipo de coisa? Quando a gente propositalmente endurece o coração e diz: não vou perdoar, não merece meu perdão. Essa parábola, junto com a pergunta de Pedro, elas explicam perfeitamente a frase que nós oramos no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Tu já prestou atenção nessa frasezinha do Pai Nosso? Ou frase que sempre me incomodou, por que Jesus colocou ali um assim como? Da mesma maneira, eu estou dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas contra ti, que são diárias. Da mesma forma como eu tenho perdoado meu cônjuge, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus irmãos de caminhada da igreja, o cara que me atormenta no trabalho, o amiguinho que está lá na escola e que eu não aguento mais. Da mesma forma que eu perdoo as pessoas, me perdoa. Como Deus tem te perdoado, será? Pensa bem nisso. Além dessa frase estar no Pai Nosso, quando termina a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6,14, está escrito assim, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Tá claro, tá posto ali. Como nós temos perdoado.
O primeiro passo para falar de perdão é lembrar o perdão de Jesus por nós. Por isso que Jesus começa falando do perdão do Pai. Ele nos perdoou de uma dívida impagável. Ele possibilitou que a gente de novo tivesse um relacionamento com Deus, que é santo e não suporta o pecado. Não tem como eu tratar perdão em alguém sem que essa pessoa tenha uma base do que é ser perdoado. Só quem entende que foi perdoado grandemente por Jesus aprende a perdoar o outro. Jesus, ao ensinar os seus discípulos sobre perdão, e ele ensina isso antes de morrer na cruz, antes de dar a sua vida, ele já está apontando para o seu sacrifício. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você vai perdoar infinitas vezes as pessoas ao teu redor, porque Pedro, eu vou dar a vida por você. E você não merece, Pedro, mas eu vou dar a vida por você. Então você vai perdoar, Pedro. É isso que Jesus está dizendo. Quando a gente esquece disso, quando a gente se acha bom o suficiente, quando a gente passa a nos comparar com os outros e se acha melhor do que os outros, a gente começa a esquecer, de mente e de coração, do quanto nós fomos perdoados. É por isso que sempre na nossa vida cristã a cruz tem que ser central. Jesus tem que ser o centro. Porque tudo aquilo que segue disso tem a ver com o perdão de Jesus na cruz. Agora, igreja, como é triste ver que entre nós, vamos ser sinceros, a gente muitas vezes é como esse servo. A gente cobra do outro. A gente pede para o outro algo que nem nós conseguimos dar para o Senhor. A gente não suporta as falhas dos outros. A gente cansa. Não é isso que a gente fala, cansei. A gente cansa. Como nós somos parecidos com esse servo. Como é triste ver que constantemente, Baltazar falou de chamado aqui, de serviço ao ministério. Como é triste ver que constantemente a missão de Deus, que está fluindo por meio de uma comunidade local, é prejudicada. Porque irmãos na fé não têm a capacidade de conversar e pedir perdão para o outro. Como é triste ver que ministérios, que pequenos grupos, que igrejas sejam destruídas. Porque a gente não sabe viver o perdão, que é a base da vivência cristã. Nem liberar perdão e nem pedir perdão. A gente prefere não olhar mais na cara de uma pessoa do que derrubar o nosso ego e dizer assim: eu errei, me perdoa. Eu falhei, me perdoa. Como pastor, eu posso dizer que é absurdamente angustiante. Quando a gente vê essas coisas acontecendo e tu sabe que o inimigo também usa essas coisas para destruir aquilo que está fazendo com que o evangelho chegue a mais corações. Seja dentro de famílias, de lares, quando famílias não conseguem se perdoar, seja dentro de comunidade, quando irmãos da fé não conseguem se perdoar. As coisas não avançam. A gente sempre patina. Porque a gente pensa, agora vai. E aí o povo briga. E aí para tudo. Aí você começa do zero. Capacita alguém, chama alguém. O Espírito Santo trabalha. A gente precisa lutar contra o nosso ego. Tem uma música do Resgate que eu acho sensacional, uma frase que eu acho sensacional. Eu acho que é o 10 para 6. 5:50 é o nome da música. Que ele fala assim: hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Não sei se vou chegar ao final de mais um calendário. O que é a morte do nosso ego?
O dia que a gente se rende para Jesus e fala, eu não tô certo, você tá, Jesus. Isso não acontece só no dia da nossa conversão. Acontece todos os dias. Todos os dias. Senhor, eu tô errado. O Senhor tá certo. Lembre desses textos e lembre dessa frase do Pai Nosso. Todas as vezes que se relacionar com alguém estiver se tornando difícil pelos erros da pessoa. Porque se alguém te magoou, se alguém te machucou, lembre que a régua é Jesus. Ele é perfeito. Ele é bom. Nós não somos. Olha para quem está perto de você aí. Talvez você nem conheça todo mundo, mas dá uma olhada, vira tua cabeça e olha. Tá vendo essa pessoa do teu lado? Ela não é perfeita. Ela vai falhar, ela vai errar. Agora olha aqui para mim. Tá vendo minha cara? Não sou perfeito. Paulinho tá ali para atestar isso. Todos os dias ele atesta isso. Não sou perfeita. Graças a Deus por isso, porque é isso que me mantém firme em Jesus. Se agarrando nele. Há um tempo atrás, eu poderia dar alguns exemplos sobre perdão. Mas hoje eu posso dizer para vocês que eu sei que muitas vezes coisas que pessoas fazem com a gente dói. Dói de chegar a doer fisicamente, de tanto que dói. Eu sei disso. Eu sei o que é você ser machucado profundamente pelo erro de outra pessoa. Eu sei disso. Hoje eu sei. E eu digo para vocês e peço que quando isso acontecer com vocês, esteja na mente de vocês o que estava na minha mente. Tu é tão pecadora quanto o outro. Tu é tão pecadora quanto o outro. Você é assim. Não se ache melhor só porque foi contra você. Perdoem e peçam perdão. Sejam sinceros. Diante disso, eu preciso reforçar alguns pontos. Primeiro, liberar perdão pode levar algum tempo. E tudo bem. Grandes coisas às vezes que nos acontecem, que pessoas nos machucam, nos magoam, pode demorar um tempo. Não é do dia para a noite. Ah, então eu estou em pecado enquanto isso? Não. A questão é, se coloque de coração aberto e fala, Senhor, me ajuda a perdoar. Eu ainda não consigo. Mas, Senhor, eu desejo perdoar. Eu desejo que essa raiva e essa mágoa que esteja dentro de mim seja de fato entregue diante de Ti. Não é do dia para a noite. Alguns perdões demoram mais tempo para a gente conseguir liberar. Apenas não feche o teu coração e vá entregando dia após dia diante do Senhor. Esse é um primeiro aspecto sobre perdão. Segundo, pode ser que você perdoe alguém que nunca vai te pedir perdão. Sabe aquela história de, não, eu não vou atrás de novo, não. Quer meu perdão? Vem pedir. Isso não é bíblico, isso não é cristão. Talvez você tenha que vai perdoar uma pessoa que nem sabe que te machucou. Uma pessoa que talvez você nunca mais vai nem ver. E você vai diante de Cristo, do seu coração, liberar perdão. Gente, o que é liberar perdão? Para mim, a melhor analogia é o seguinte: quando a gente não perdoa alguém, a gente tem uma raiva e uma mágoa, é como se a gente tivesse com as mãos no pescoço dessa pessoa. Com vontade de estrangular. Entenderam? O que é o perdão? Muitas pessoas entendem, mas se eu perdoar, ele vai achar que está certo e tudo mais. Não, não é essa a questão. Perdoar é você tirar as suas mãos do pescoço dela. Se há algum julgamento a ser feito ou algo, deixa com Jesus.
Não cabe a você. É você que precisa se libertar da mágoa. Porque isso vai afetar você, machucar você e ferir o seu relacionamento com Deus. Solta as mãos. E se lembre, Jesus morreu na cruz por você, antes de você se arrepender dos seus pecados. Terceira questão. Em casos mais sérios e extremos, pode ser que você perdoe alguém, mas, por segurança, por proteção, seja melhor que você não tenha convívio com aquela pessoa. Por exemplo, alguém que foi abusado. Ah, você tem que perdoar, tá, 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 tá. Pessoa, pessoa doida, vou perdoar e voltar a conviver? A pessoa vai voltar a abusar de mim. Não é esse o ponto. Entenderam? Você não vai voltar a ter convívio com a pessoa por sua segurança e por sua proteção. Mas liberar perdão é permitir que Jesus tire as feridas, a raiva, o ódio e a angústia de dentro do seu coração, para que você seja liberto de fato de tudo aquilo que você carrega. Entende? Então, em casos extremos, em casos em que, por exemplo, aquele erro grave pode voltar a acontecer, a gente não vai voltar a ter convívio. Perdoar não é sempre voltar, tudo lindo e maravilhoso. Nem sempre. Mas isso não nos isenta de permitir que Jesus trate aquela raiva dentro de nós, aquele ódio. Diante disso, hoje a gente tem ceia. A gente se prepara para a ceia. Diante dessa pregação, dessa frase do Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como nós perdoamos. Como que a gente se prepara para a ceia? Nós temos pessoas novas visitando, nós temos pessoas se chegando à comunidade, e glória a Deus por isso. Eu coloquei 3 aspectos essenciais para a gente se preparar para a ceia. Primeiro, confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tu crê em Jesus? Tu crê no que Ele fez na cruz por ti? Tu crê nessa graça que foi derramada sobre a tua vida? Amém. Esse é o primeiro passo para a gente participar da ceia. Segundo, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Esse é um culto para a gente dizer: Senhor, eu pequei nisso, 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 nisso. E se arrepender, falar: Senhor, que o teu Espírito Santo me ajude, me molda para que eu saia daqui e não faça mais isso, não quero mais fazer isso, quero abandonar esse pecado. Culto de ceia, a gente precisa se preparar de coração para ele. Terceira questão. Terceira questão. Perdoar os que nos ofenderam e pedir perdão aos irmãos que nós ofendemos. Esse é o momento de pedir e de dar perdão. Se há algo extremo, como eu disse, que doeu muito e você ainda não consegue perdoar, você pode colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu ainda não consigo, tem misericórdia de mim. E pode contar que o Senhor vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar à medida que você permite. E vai orando e buscando aconselhamento, buscando ajuda para isso. Abra o seu coração para que diariamente o Senhor trabalhe em ti. Confessar Jesus, pedir perdão a Deus, pedir e dar perdão ao seu irmão. Não tenha medo, não tenha vergonha de fazer isso. Não deixe o seu ego vencer. Tem que pedir perdão? Peça. Se a pessoa não está aqui, faça isso o mais rápido possível. Encontre-a e peça perdão. Se precisa liberar perdão a alguém que talvez você nem vai ver ou nem tem condições, se você chegar para ela dizer, tô te perdoando, ela não vai entender nada, libere esse perdão diante de Deus. Assim você estará preparando o seu coração para, de fato, participar da ceia do Senhor,
que é onde nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Somos lavados e libertos dos nossos pecados. Relembramos a morte e ressurreição de Jesus. O próprio Cristo se faz presente aqui e somos fortalecidos no nosso relacionamento com Ele e uns com os outros.